Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração e logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Robinho, tá bom sim, viu, cara? Muito bom. Lucas, capítulo 18. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Lucas 18, a partir do verso 1. Acharam? Amém? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Versículo 6, disse então o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo, este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu quero conversar com você hoje sobre o dever de orar continuamente. O título da nossa mensagem nesta noite é o dever de orar continuamente. Quando nós olhamos especialmente o Evangelho de Lucas, é o relato da vida de Jesus segundo a perspectiva de Lucas, nós vamos perceber que Lucas tem como objetivo mostrar a Jesus como um homem perfeito. E certamente é o evangelho que mais mostra a intensidade de Jesus quanto à sua vida de oração. É o evangelho também que registra os discípulos do Senhor Jesus Cristo pedindo para que o mestre os ensinasse a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1 fala que os discípulos, vendo que João Batista ensinava os seus discípulos a orar, eles pedem também para que Jesus os ensinasse a orar também da mesma forma. E nós podemos ver Jesus, ou melhor, Lucas, super enfatizando a questão da oração, não apenas na vida de Jesus, mas Lucas super enfatizando a importância da vida de oração na vida de um cristão. A oração não é a melhor opção na vida do cristão. A oração não é a última opção na vida do cristão. A oração é a única solução, é a única opção na vida de um cristão. Não é a melhor, mas é a única. Não é a última opção, mas deve ser a única opção na nossa vida. Quantas vezes você e eu já tomamos decisões em nossa vida e depois de tomadas as decisões nós chegamos para Deus dizendo: Senhor, abençoe a minha decisão? Alguém aqui já fez isso? Mas o correto é nós fazermos o quê? É nós buscarmos em Deus qual é a decisão abençoada que Ele deseja que nós escolhamos para a nossa vida. Portanto, a oração deve ser algo que nos impulsiona a buscar uma vida de obediência, a buscar uma vida de dependência. A vida de oração é um lugar onde nós precisamos encontrar em Deus um lugar de total dependência dEle em todas as decisões da nossa vida. A oração não pode ser o seu último recurso. Você e eu, como seguidores de Cristo, você e eu, como discípulos de Cristo, nós não podemos colocar a oração como o último recurso a ser acessado, mas a oração deve ser algo prazeroso na vida do cristão. A oração com certeza é um privilégio, por quê? Porque orar é falar com Deus, é ter relacionamento, é ter comunhão, é ter intimidade com Deus. A oração é você unir
a sua fraqueza humana à onipotência divina. A oração é você unir a terra até os céus, é você possibilitar que os céus intervenham em sua vida, intervenham na sua história e mudem completamente a sua vida. O cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai com a falta dela. A vida cristã precisa ser uma vida recheada de oração. Nós precisamos aprender isso. Jesus, neste versículo 1, fala sobre uma parábola. Ele introduz uma parábola falando sobre o dever de orarmos sempre. Portanto, a oração perseverante é um dever na vida do cristão. Jesus nunca apresentou a oração como uma sugestão para os seus seguidores, mas ele mostrou a oração como um estilo de vida, uma forma de viver, uma forma de caminhar. Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Portanto, deixar de orar é um pecado de omissão que nós cometemos na nossa vida. Deixar de orar é um pecado de omissão que nós cometemos. Entretanto, nós devemos olhar a oração não apenas como um dever, mas nós devemos olhar a oração como uma extrema necessidade na nossa vida. A Nova Versão Internacional traduziu esse versículo 1 da seguinte forma: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus conta esta parábola que nós vamos trabalhar na sequência para mostrar para eles o quanto era necessário eles terem uma vida de oração, eles se empenharem numa vida de oração contínua. Mas a oração também é um antídoto contra o desânimo. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós desanimamos, amados, não porque oramos, mas nós desanimamos porque nós não oramos. Nós desanimamos na nossa vida, em nossa caminhada, diante das lutas, diante das afrontas, diante das situações, não porque nós nos empenhamos na vida de oração, e sim pela falta da vida de oração. Sem oração nós perdemos o nosso vigor espiritual, sem oração não há poder para o combate e as lutas que vêm diante de nós. Portanto, a oração é um antídoto também contra o desânimo, contra o esmorecimento. Se você tiver uma vida de oração, saiba que você vencerá o desânimo, saiba que você vencerá o esmorecimento que vai tentar tirar você de uma vida de intimidade, de uma vida de intensidade com Deus. A oração faz isso por mim e por você. E Jesus então passa a relatar esta parábola. É interessante observar, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, no versículo 1, e ele coloca 2 pontos. Mostrando o que ele falaria na sequência, mostrando a importância de nós orarmos sempre sem nunca esmorecermos. E aqui ele fala então, do versículo 2 até o versículo 6, a respeito da parábola que é conhecida como a parábola do juiz iníquo, a parábola do juiz injusto. E nós podemos ver aqui o quê? Um claro contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus, que são o seu povo, e Jesus ainda mostra o claro contraste entre o juiz iníquo, que ouve a oração daquela viúva, e Deus que ouve a oração do seu povo. Vejamos então do versículo 2, a partir do versículo 2, veja comigo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que no fim venha a molestar-me. Então vamos perceber aqui algumas características tanto do juiz iníquo como da viúva. O juiz iníquo não temia Deus, não respeitava homem algum, ou seja, ele era insensível como juiz às necessidades das pessoas. Não se preocupava com o bem-estar da sua comunidade e nem tampouco com o que as pessoas pensavam a seu respeito. No versículo 5 ele fala: olha, eu vou atender ao pedido, à petição desta viúva para que não venha no fim ela molestar-me. Ou seja, ele considerava as súplicas daquela viúva pobre
como bofetadas em seu rosto. Por isso que ele decide, então, atender a súplica dela. Ele era um juiz insensível. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele não estava atendendo à causa daquela viúva por amor a ela, e sim por uma preocupação própria. A viúva, nós vemos a respeito dela o seguinte: a viúva, especialmente no Antigo Testamento, representava, juntamente com os órfãos e com os estrangeiros, todo tipo de pessoa desamparada e carente de recursos. Você vê no Antigo Testamento, Deus dando ordens para a nação de Israel, para que a nação nunca se esquecesse de 3 tipos de pessoas: os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Eram pessoas que não poderiam ser esquecidas pela comunidade de Israel. E a viúva era uma mulher desprotegida, indefesa, que não possuía um protetor natural. Era uma pessoa desamparada, era uma pessoa sem qualquer tipo de proteção e carente de recursos. Ela não conhece o juiz, não é respeitada por ele, não tem acesso ao tribunal, e ela não tinha nenhuma garantia ou promessa daquele juiz de que ele atenderia a sua causa. Esta é a realidade daquela mulher. Ela simplesmente pede para que o juiz atenda a sua causa contra o seu adversário. Ela pede: julga a minha causa contra o meu adversário. Era simplesmente isso que ela estava esperando receber daquele juiz considerado injusto, aquele juiz considerado iníquo. Agora, o que nós vemos no versículo 5 é esta mulher, é o juiz dizendo o seguinte: como esta viúva me importuna, como ela está me importunando de uma forma persistente, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Aqui nós vemos o que? A resposta recebida daquela viúva. Ela recebeu a sua resposta por causa de uma coisa chamada persistência, uma coisa chamada perseverança. Aquele juiz atendeu a causa daquela mulher, não por se preocupar com ela, não por demonstrar o seu amor a ela. Ele estava decidido responder à causa daquela mulher, simplesmente para se livrar daquela inquietação que ela produzia, e simplesmente para se ver livre dela. Mas ela alcançou a resposta da sua oração por causa da sua perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O apóstolo Paulo está dizendo: perseverem na oração. Esta viúva está nos mostrando que nós devemos perseverar, persistir naquilo que nós estamos clamando, naquilo que estamos suplicando, não diante de um juiz iníquo, mas diante do Deus justo, que é o justo juiz de toda a terra. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, Jesus diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Aleluia. Jesus está dizendo que aquela viúva foi ouvida por causa da sua persistência. E agora ele está nos dizendo que todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo aquele que bate, ou seja, aquele que persiste na sua petição, isso lhe será concedido. A porta lhe será aberta. Preste atenção no que Jesus diz no versículo de número 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus está dizendo: prestem atenção, inclinem os ouvidos para ouvir o que este homem está dizendo. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos sobre a importância de você perseverar, sobre a importância de você persistir diante de Deus naquilo que você está buscando alcançar em Deus. Prestem atenção, considerem, aprendam esta lição, é o que Jesus está dizendo. E Jesus então passa a contrastar o caráter de um juiz injusto com o caráter de um Deus santo. Ele passa a contrastar aquela viúva desamparada com o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Quais contrastes nós podemos encontrar aqui? Aquela viúva era anônima. A Bíblia diz que ela era desconhecida e desprotegida, mas nós somos filhos de Deus. Também nós somos filhos de Deus juntamente com Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8:17
que se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquela viúva não tinha amigo algum naquele tribunal, mas nós temos junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo advogado que intercede a nossa causa. Nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza, que intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos um que em tudo foi tentado à nossa semelhança e ele se compadece de mim, de você, aquele que não teve pecado. Aquela viúva não tinha acesso àquele juiz. Ela não tinha acesso àquele homem, juiz injusto, iníquo, mas a Bíblia diz que nós temos acesso junto ao trono da graça de Deus. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, aonde nós podemos encontrar misericórdia, achar graça e recebermos o favor em tempo oportuno, em ocasião oportuna. Eu estou aqui para dizer para você que você serve não a um juiz iníquo, você serve a um Deus santo, você serve a um Deus gracioso, você serve a um Pai celestial que te ama e que está pronto a ouvir as suas súplicas, as suas orações e as suas petições que são feitas diante do trono dele. Ela não tinha nenhuma garantia ou promessa daquele juiz atender a sua causa. Aquela mulher estava totalmente desamparada. Mas nós encontramos nas Escrituras Sagradas centenas e centenas e centenas de promessas em que Deus diz atender a nossa oração. Eu estou dizendo para você que na palavra de Deus existem inúmeras promessas em que Deus se dirige à humanidade prometendo ouvir a oração do seu povo. Só olharmos Jesus falando do capítulo 14 ao capítulo 16 de João, quantas vezes ele fala: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. E tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Nós podemos ver então aqui o contraste entre aquela viúva abandonada, desamparada, com o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Quando Jesus fala a respeito dos escolhidos, está falando a respeito do seu povo, está falando a respeito da igreja, está falando a respeito dos seus filhos. Agora vejamos um contraste entre o juiz injusto e o Deus santo. O juiz é arrogante e egoísta, não teme a Deus e nem respeita aos homens. É isso que Jesus diz a respeito dele. Era desprezível e nem sequer tinha amor, apego à justiça. Sentimentos de ternura, de igual modo, eram completamente estranhos para aquele homem. Eram totalmente estranhos para aquele homem. Não atendeu o pedido daquela mulher por amor a ela, e sim por amor a si mesmo. Ele não atendeu o pedido daquela mulher por amor a ela, e sim por amor a si mesmo. Deus não é assim. No livro dos Salmos, no Salmo 146, do versículo 5 até o versículo 9, está escrito assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Agora veja, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. Feliz é aquele cuja esperança é o Senhor, cujo auxílio é o próprio Deus. Deus julga a causa do desamparado. Ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele é aquele que não desampara o seu povo. Ele é aquele que não abandona o seu povo à mercê das situações, à mercê das circunstâncias. Ele está sempre com seus olhos voltados para nós e pronto a nos levantar, a levantar aquele que está abatido. Esse é o nosso Deus. Ele não é como aquele juiz injusto
Ele não é como aquele juiz iníquo, Ele é o nosso Pai Celeste. Ele responde a nossa oração simplesmente porque nos ama. Simplesmente porque nos ama, simplesmente por amor a nós. Ele se deleita em ouvir a nossa voz, em socorrer-nos em nossas tribulações. Ele é o Deus que ampara o abatido. Se entendermos Deus como um Pai amoroso e não como um juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente, esperando receber dele toda a graça, esperando receber dele toda a provisão, toda a resposta que nós necessitamos. No versículo de número 7 deste capítulo 18, Jesus fala algo muito importante, muito interessante, quando ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Preste atenção na primeira frase: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Sabemos que os escolhidos somos nós, sabemos que Deus é justo, que Deus é santo, que Ele é o nosso Pai, que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor, está pronto a ouvir a nossa oração. Agora, o que significa quando Jesus diz no versículo 7, não fará Deus justiça? No versículo 8, Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O que é justiça? Qual é o conceito de justiça? Qual é o significado de justiça? O que é justiça? Justiça é o estado daquele que é como deveria ser. Justiça é dar a alguém aquilo que lhe é de direito. Aquela viúva estava clamando àquele juiz iníquo simplesmente para que ele julgasse a sua causa contra o adversário dela. Ela não estava pedindo algo injusto. Ela não estava pedindo algo ilícito. E quando a Bíblia diz que Deus fará justiça a mim, a você, a nós que somos o seu povo, a nós que somos os seus escolhidos, a Bíblia está dizendo que Deus dará a mim e a você aquilo que nos é de direito. Mas para que você tenha direito a algo, para que você possa pedir algo ao Senhor, você não pode ter débito, você não pode ter dívida, não é verdade? Por exemplo, eu tenho muito crédito com minha esposa. Aleluia. Né, amor? Fala a verdade. Eu tenho crédito com a minha esposa. Portanto, se eu chegar para ela num determinado dia e pedir para que ela faça um determinado prato que eu gosto, eu, Vinícius, tenho a certeza que ela vai fazer. Assim como quando ela me pede determinadas coisas, eu faço porque ela tem crédito comigo. Na verdade, ela não tem crédito, ela tem muito crédito. Então, você só pode pedir algo se você tem crédito. Você só pode exigir algo que é de direito se você tem crédito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem crédito diante de Deus? Vamos lá, não pode ficar no muro. Você tem crédito diante de Deus, sim ou não? Sim? E quem disse que não? Alguém aqui disse que não? Ó, que bom. Olha ali, temos dois, aleluia. Isso é bom, queridos. Nós corremos o risco de pensar equivocadamente de duas formas. A primeira é nós acharmos que não temos crédito diante de Deus. Esse é o primeiro equívoco. O primeiro equívoco é nós acharmos que nós não temos crédito diante de Deus. O segundo equívoco que nós cometemos é acharmos que nós temos crédito diante de Deus pelas nossas próprias obras. É acharmos que nós podemos suplicar algo a Deus dizendo: Deus, eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir uma ordem sua sequer. Porque, queridos, nós podemos correr o risco de fazer como Jesus relata na parábola seguinte. A partir do versículo 9, ele fala a respeito de dois homens que subiram ao templo para orar. Um dizia: Deus, ele orava de si para si mesmo. Eu não sou como os demais roubadores, não sou como os demais pecadores, não sou como este publicano, roubador, adúltero e tantas outras coisas. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Queridos, isso é um equívoco nós acharmos que nós temos crédito diante de Deus por causa das nossas próprias obras. Porque se nós pararmos para pensar, se nós temos crédito diante de Deus pelas nossas próprias obras, nós estamos ralados. Nós não temos crédito, nós temos uma dívida impagável diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, está escrito que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Imputar significa colocar na conta de. Portanto, quando Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade, Deus não estava colocando na humanidade a dívida que ela realmente tinha. Deu para entender? Deus olhou o pecado da humanidade e disse: eu não vou colocar na conta de vocês. Agora o versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus, Deus o fez pecado por nós. Então Deus fez duas coisas. Primeiro, Ele não imputou a nós as nossas transgressões, ou seja, Ele não cobrou de nós a dívida que nós tínhamos. A segunda coisa que Deus fez foi, Ele colocou a nossa dívida nos ombros de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Para quê? Para que a terceira coisa acontecesse. Volta para o texto 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Deus colocou nos ombros de Jesus toda a nossa dívida. Para quê? Para que em Cristo Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. A terceira coisa que Deus fez foi pegar todo o crédito que Jesus tinha e tem diante do Pai, foi colocar na nossa conta. Agora eu te pergunto, você tem crédito diante de Deus? Sim ou não? Tem ou não tem? Hã? É claro que você tem. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acabei de citar Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro significa herdeiro juntamente com Cristo. Você é filho, você é herdeiro, você tem crédito diante de Deus. E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ele dará a cada um de nós aquilo que é de direito. Agora, nós não podemos cair no erro de dizer: Deus, eu te sirvo já há tantos anos, como aquele filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Todo o nosso crédito, todo o direito que nós temos diante de Deus é única e exclusivamente por causa da obra de Jesus Cristo. É única e exclusivamente por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E a justiça de Cristo não está relacionada apenas com aquilo que Jesus fez por nós na cruz, no sentido de perdão dos nossos pecados. A justiça de Cristo imputada a nós diz respeito a todos os benefícios conquistados por Ele naquela obra do Calvário. Então tudo que Cristo tem diante do Pai, nós temos também. E Ele está dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Agora, Deus vai fazer justiça. O que nós precisamos ver é a respeito do tempo da resposta. Versículo 7, Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Você já teve a impressão, você já teve aquela impressão sim de que Deus se atrasou? Jesus está dizendo, embora pareça demorado em defender a causa deles. Você já não passou por situações na sua vida em que você pensou: Deus, eu acho que o Senhor está atrasado? Ou situações que aconteceram e você talvez pense: Deus, o Senhor chegou atrasado? Às vezes não dá a impressão de que Deus está demorando. Às vezes não dá a impressão de que parece que Deus está se apresentando tardiamente a mim e a você.
Quando nós olhamos, por exemplo, em João capítulo 11, nós vemos o exemplo de Marta e Maria, que estavam com o seu irmão Lázaro enfermo, com o seu irmão Lázaro doente. E a Bíblia diz que quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia é categórica em dizer que Jesus demorou ainda 2 dias no lugar em que ele ainda estava. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, na casa de Marta e Maria, elas apressadamente correm até Jesus e digam assim para ele: Jesus, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas dizem isso. As duas estão dizendo a Jesus: Jesus, o Senhor está atrasado. Jesus, o Senhor não chegou a tempo. Se o Senhor não tivesse demorado naquele lugar em que o Senhor estava, o meu irmão não teria morrido. Mas elas dizem: eu sei, Senhor, que tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Eu sei que meu irmão pode ressurgir, porque Jesus havia dito isso para elas. Só que elas jogam a promessa lá para frente. Elas dizem: Jesus, eu sei que meu irmão vai ressurgir na ressurreição do último dia. Só que Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Depois Jesus disse para elas assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Que se creres verás a glória de Deus? Jesus estava dizendo para elas o seguinte: eu não chego fora do tempo, eu não chego atrasado. Embora pareça demorado em defendê-los, eu sempre chego no tempo certo, eu sempre chego na hora certa. Meu irmão, eu estou dizendo para você nesta noite que Deus não falha, que Deus não chega atrasado, que Deus não perde o controle do tempo, que Deus não perde o controle da sua vida, que Deus não é aquele que perde o metrô, que perde o trem. Ele sabe a hora certa de chegar na sua vida, e ainda que a situação tenha perdido o seu controle total, Deus vai operar poderosamente, porque a Bíblia está dizendo que, embora pareça demorado em defendê-los, Ele vai chegar na hora certa. E Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quantos aqui desejam que Jesus faça justiça, que Deus faça justiça na sua vida, em alguma área que você está esperando, e que Ele faça essa justiça depressa? Poucos. Você não quer que Deus faça justiça e depressa na sua vida? Eu estou perguntando para você se você deseja que Deus faça justiça e faça depressa na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Agora, no versículo 7, Jesus diz: aqueles que clamam dia e noite. A questão é que muitas vezes nós temos o peito de dizer para Jesus: Jesus, o Senhor está atrasado. Jesus, eu quero que o Senhor faça justiça. Eu quero que o Senhor faça depressa, porque a tua palavra fala que o Senhor fará depressa. Agora, quantos de nós temos tido a disposição de clamar a Ele dia e noite, continuamente, perseverantemente, sem esmorecer? Porque nós não podemos chegar diante de Deus e exigir que Ele faça justiça e faça depressa, se nós não temos tido a disposição e o entendimento de que nós precisamos e devemos clamar a Ele continuamente, dia e noite, sem esmorecer. É com base na justiça de Cristo. É com base na justiça de Cristo que nós clamamos qualquer coisa. E é clamando dia e noite. Tem alguma coisa na sua vida que você está esperando receber da parte de Deus? A pergunta é: você tem clamado dia e noite? Dia e noite. Dia e noite. Por quê, querido? O cristão, ele é do tamanho da sua vida de oração. E a sua vida de oração depende do quanto ele entende que Deus é grande. Eu falei, por exemplo, na quarta-feira, na nossa aula do SEV, que muitas pessoas têm uma vida cristã pequena, que são verdadeiros pigmeus, porque o Deus deles é um Deus pigmeu. Porque o Jesus deles é um Jesus pigmeu. É um Deus pequeno, é um Deus limitado.
Agora, se nós temos a compreensão de que Deus é um Deus grande, eu estarei continuamente na sua presença. Eu estarei cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orar sem cessar, orar continuamente. Eu não estou falando que você tem que ficar o dia inteiro dentro do seu quarto, mas eu estou dizendo que você está no trabalho, você está orando, você está ali continuamente na presença de Deus, que você está no trânsito, você está no carro, você está ali orando continuamente diante de Deus, você está clamando a Ele dia e noite. Se nós queremos experimentar grandes intervenções, nós precisamos ter a consciência de quem Deus é, de que Ele é um Deus grande, e isso moverá a nossa vida de oração. Cara, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo porque se eu tenho um Deus grande, que é o dono de todo o universo, por que eu estou desperdiçando tanto tempo não orando a esse Deus que governa tudo? Não perca mais tempo. Receba a revelação de que Deus é um Deus grande, de que Ele é o Senhor de toda a terra, para que isso impulsione a sua vida de oração, para que você clame a Ele dia e noite e experimente justiça e justiça depressa na sua vida. Nós não receberemos nada, querido, sem uma perseverança, sem buscarmos continuamente aquilo que Deus tem para nós. No versículo 8, nós vemos um elemento importantíssimo, que é o elemento da fé. Quando Jesus diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, é uma afirmação de Jesus. É uma afirmação de Jesus para mim e para você. Mas ele diz, ele conclui essa parábola, este contexto, perguntando, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui entra o elemento importantíssimo na vida de oração. Além de perseverarmos, de suplicarmos insistentemente, persistentemente, de uma forma perseverante, se existe um elemento indispensável para a oração, esse elemento chama-se fé. Jesus está perguntando, quando o Filho do Homem vier, será que porventura Ele achará fé na terra? E é tão interessante que Jesus termina essa passagem fazendo uma pergunta. E essa pergunta não tem resposta. Sabe por quê? Porque quem responde a essa pergunta somos nós. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A minha resposta, e na minha Bíblia está escrito assim, ó, sim e amém. E eu respondi ali com lápis. Deus, se depender de mim, vai. Pelo menos na minha vida, sim. Por quê, querido? Porque a fé é indispensável. De nada vale a pena orar, ainda que seja de forma perseverante, se não tiver fé. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o elemento da fé é o elemento que agrada ao coração de Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O que move a mão de Deus não são as nossas necessidades em si. O que move a mão de Deus não são as nossas necessidades em si, e sim a nossa fé. Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 a 7, está escrito o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Portanto, o que nós devemos fazer é pedir e pedir com fé, em nada duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Jesus está dizendo que na vida de oração, aliás, Tiago está dizendo que na vida de oração é necessário fé. Tudo aquilo que nós pedimos, nós devemos pedir com fé, em nada duvidando.
A dúvida, queridos, não pode competir com a fé na nossa vida de oração, no nosso relacionamento com Deus. A fé precisa ser pura. Nós precisamos tirar do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que traz dúvida, tudo aquilo que traz medo, tudo aquilo que traz incredulidade. Tudo que nós pedirmos a Deus, nós precisamos pedir com fé. O que é fé, pastor? É uma confiança inabalável e absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Fé é depositar toda a nossa confiança naquilo que Jesus Cristo realizou, naquilo que Jesus Cristo conquistou por nós no Calvário. Não é orar com fé na fé, é orar com fé na pessoa de Cristo, pois o próprio Jesus disse: tenham fé em Deus. É ter fé em Deus. Fé é uma substância indispensável para a oração perseverante e que alcança a justiça de Deus sobre a nossa vida. Alcança a justiça de Deus sobre a nossa vida. Preste atenção em algumas verdades. Fé é ter a palavra de Deus como a última palavra na sua vida. Eu vou repetir. O que deve ter a última palavra na sua vida não é a palavra dos homens, não é o diagnóstico dos médicos, não é a reputação que de repente você recebeu do seu pai, da sua mãe, o rótulo, o status que você recebeu de alguém. Fé é você ter a palavra de Deus como a última na sua vida. Quem tem a última palavra na sua vida, aliás, a primeira e a última palavra deve ser Deus. Fé é você crer que mesmo quando você passar pelas águas, Deus estará contigo. Fé é você crer que mesmo quando você passe pelos rios, eles não te submergirão. Fé é você crer que mesmo que você passe pelo fogo, a chama não arderá em você. Aleluia. Fé é você ter uma confiança inabalável e absoluta na pessoa de Cristo Jesus. Fé é você crer que Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A fé, com uma oração perseverante, ela manifestará a justiça de Deus sobre a nossa vida. Todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Vamos ver a vida de Abraão rapidinho aqui, eu quero concluir. Romanos no capítulo 4. Romanos 4. Versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi Eu li o versículo 3, né? Vamos lá, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3 agora. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado. Foi colocado na conta como justiça. Olha o versículo 19. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ou seja, ele não ignorava a situação real, a circunstância pela qual ele passava. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo seguinte. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Existe um elemento importante na vida de oração chamado fé. Porque você ora com base nas promessas de Deus. Quando você crê naquilo que Deus fala, isso vem como crédito diante de você, como crédito na sua vida. Você pode clamar, você pode suplicar, e a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. As promessas de Deus, elas não caem por terra.
quando nós somos um povo que ora continuamente, quando nós somos um povo que ora com fé, quando nós somos um povo que clama a Ele dia e noite. Eu quero desafiar você a entender que Deus é um Deus grande, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse Deus é grande, esse Deus é sustentador dos céus e da terra, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por Ele tudo subsiste, Ele é antes de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Você acha que Ele não tem poder de cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida? Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente além do que você pede ou pensa. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.